O senador Marcos Duval informou por meio de comunicado à imprensa que se licenciará de seu cargo por razões médicas. O parlamentar foi vitimado por uma crise de pressão alta nesta terça-feira, recebendo atendimento médico por parte do Senado Federal. O congressista salientou que, em virtude de tal licença, também estará afastado da CPMI do dia 8 de janeiro. Nesta atuada, ele frisou que os trabalhos da CPMI não serão comprometidos, uma vez que será substituído pelo senador Marcos Rogério, o qual se notabilizou por sua combatividade e pela defesa do Estado de Direito quando atuou na CPI da pandemia. Escute a íntegra da nota divulgada pela assessoria de Marcos Duval. Comunicado à imprensa e aos capixabas. Na noite da terça-feira, 20 de junho, o senador Marcos Duval teve um mal-estar em seu gabinete e foi atendido pelo Serviço Médico do Senado Federal. Na ocasião, foi aconselhado pela Junta Médica a licenciar-se imediatamente das suas atividades parlamentares e cuidar de sua saúde. Enquanto o senador estiver licenciado, o seu gabinete continuará aberto e funcionando normalmente. A sua atuação combativa na CPMI dos atos de 8 de janeiro também não será comprometida, pois a condição estabelecida pelo senador Marcos Duval para licenciar-se foi ser substituído como titular pelo ilustre senador Marcos Rogério, que, mesmo não sendo do seu partido, que é detentor da vaga na CPMI, é conhecido pela sua defesa dos ideais conservadores e do Brasil. O senador Marcos Duval não tem dúvidas de que a atuação do senador Marcos Rogério dará continuidade ao trabalho ferrenho que realizou para que a CPMI fosse, enfim, instalada. O senador Marcos Duval buscará restabelecer a sua saúde o mais breve possível para então voltar às suas atividades parlamentares com ânimo e combatividade renovados. Assessoria de imprensa. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 23 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Esse caso é apenas... Vossa Excelência citou os dois, eu vou perfeitamente. Senador Marcos Duval por 5 minutos, depois deputado André Fernandes por 5 minutos e partiremos para Oitim para dar testemunho. Informo que vou recorrer, viu, presidente? Presidente, só para deixar claro para todo mundo que o ministro Flávio Dino sempre usou a polícia como política. E ele responde uma denúncia no Maranhão
para monitorar lideranças de oposição usando a polícia. E aqui no Brasil, ele fez isso na reunião com o presidente Lula, saiu no site do Metrópolis, sem citar o nome de Duval. O Dino disse em reunião ministerial que a PF faria uma nova operação. Bom, eu tinha apresentado o vídeo dele na terça-feira, coincidentemente, na quinta, a Polícia Federal fez isso, e eu quero deixar claro que a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal entraram em contato comigo pedindo desculpas pela situação que eles estavam constrangidos. Outra coisa, no documento que faz a denúncia, ele diz que eu faço parte de crime organizado. Crime organizado é de 3 para cima. O documento não cita a minha conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Então, a todo momento que eu conversei com o Daniel, eu imediatamente reportava para o ministro Alexandre de Moraes. Aqui tem prints com a minha conversa com o ministro Alexandre de Moraes, eu relatando qual foi a conversa com o Daniel, quais são as intenções. E aí, isso, por incrível que pareça, nos autos é dito o meu nome e só do Daniel. Não é citado o nome do ministro, porque eu não iria nessa reunião se não fosse o ministro ter me solicitado. Então ele me solicitou, fui, e agora não foi enquadrado aqui dentro. Eu quero só ler aqui uma mensagem que eu mandei logo quando eu saí. Diz o seguinte: boa noite, ministro. Desculpe incomodar no seu horário de descanso. Acabei de pousar no meu estado, só retorno para Brasília na próxima terça-feira. Mas precisa adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda da função de ministro e até ser preso é o Daniel Silveira. O presidente da República não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O Daniel Silveira que está tentando convencer-nos, dizendo ao presidente da República que eu conseguiria adquirir peças fundamentais para que a missão fosse bem-sucedida. E aí eu sigo falando. Não, toda a conversa foi na Granja e entrei junto com o Daniel Silveira sem precisar me identificar. Não sujaria o meu nome e a minha honra compactuando com essa missão. Sou um democrata ferrenho e um admirador da sua coragem para o do Brasil. Os detalhes de como seria a missão posso te passar pessoalmente. E ele me responde marcando na terça-feira pela manhã. Então, está aqui todos quem quiser, eu posso deixar aqui na secretaria todas as falas que, por incrível que pareça, não contam nos autos, só mostra a minha conversa com o Daniel. Inacreditável. Bom, outra questão, ele não acatou a decisão da PGR. A PGR indeferiu tudo e ele não seguiu o que a PGR determinou. Ele está colocando várias entrevistas antagônicas, mas não no meu depoimento, aonde de fato ali tem que ser dito a verdade, foi ali dito a verdade. Eu estava usando antes, que a gente chama a técnica de persuasão, existe desde 1900 e foi usada na Segunda Guerra. Eu precisava, já com acesso ao relatório, que não está em segredo de justiça, ele também coloca aqui nos autos que eu publiquei um documento sigiloso que isso era um crime gravíssimo. Só que o documento, o próprio ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo no dia 5 de maio. Então, é tanta contradição que deu para ver que foi uma coisa feita rápido para que pegasse no meu aniversário. Porque cada ponto chega a ser grotesco. Nem acho que um estagiário do judiciário ia fazer algo tão esdrúxula. A associação criminosa, eu e Daniel, aí fala, pessoas ainda não identificadas, ou seja, tinha que colocar aqui o ministro. A apreensão do celular do Senado tem, além do aparelho, o chip, e isso está expondo todos nós senadores. Conversas referentes ao trabalho, missões de inteligência, conversas sobre a CPMI. Resumindo, eles foram tentar achar Para concluir, senador, o pendrive laranja
não encontraram nada e só levaram os pendrives antigos para ver se tem alguma coisa nesse sentido. Então, dizer que é claramente uma perseguição política, não encontraram absolutamente nada e não vão encontrar absolutamente nada. E a gravidade de ter entrado no Senado, senador, eu peço que você é que a gente pede muita cautela, só para encerrar, porque a gravidade não é nem ter feito isso comigo, é ter entrado no outro poder. Isso que é grave. Muito obrigado, senador. Com a palavra o deputado André Fernandes. Ele não foi citado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ele não foi citado. Obrigado, senhor presidente. Rogério Correia. É absurdo que... Ele não foi citado. Senhor presidente, isso é um desrespeito. Está dando uma fala deve ser porque eu sou... Meu Deus. Senhor presidente, respeito. Deputado Rogério... Vossa Excelência vai falar... Isso é xenofobia. Deputado. Eu tô querendo falar e tá... Deputado. Ele não foi citado. Pastor, ele foi citado. Ele foi citado, senador. Ele foi citado, senhor presidente. Ele foi citado. O entendimento do Eu vou presidente... passar a palavra para o deputado André Fernandes por 5 minutos. Ele não foi citado na questão de ordem. Foi citado, deputado. Obrigado, senhor presidente. Foi citado. Por favor, deputado. Senhor presidente. 5 minutos. E vamos em seguida partir para o início do nosso Minha trabalho. solidariedade que o presidente está tentando conduzir de forma séria e tem gente atrapalhando. Então, é soberana a decisão de Vossa Excelência. Parabéns e agradeço. Injusto. Senhor presidente, eu não sei por que ainda se insiste nesse assunto, e eu até agradeço por ter sido citado, falando mais uma vez sobre suspeição, porque a gente é investigado e não sei o quê, e tal. Eu tô aqui em mãos, tá aqui, olha, com a ata da Secretaria-Geral da Mesa na época da CPI da Covid. Quando o TRF tentou derrubar a participação do senador Renan na comissão, na CPI, e, obviamente, a advocacia do Senado entrou em defesa, dizendo que não, o parlamentar tinha todo o direito de participar, por mais que fosse investigado. Aí eu tenho algumas falas aqui de alguns parlamentares presentes, inclusive. Senador Rogério Correia falou, e aí eu tenho aqui lá no terceiro parágrafo. A terceira questão, senhor presidente, é que o parlamentar não está aqui pela metade. Não existe nenhum parlamentar aqui pela metade. Diga-me qual é o parlamentar que está aqui com meias prerrogativas. E se ele está aqui com total capacidade no exercício das prerrogativas que a Justiça Eleitoral lhe conferiu, ele pode exercer qualquer função. E ninguém tem o direito de questionar as prerrogativas legislativas do exercício pleno da condução parlamentar. Isso é um outro ato autoritário que nós não podemos admitir sob nenhuma hipótese. Tem também a fala aqui do líder do governo, Randolfo Rodrigues. Ele fala, o artigo 58 da Constituição, inciso 3º, rege que são comissões parlamentares de inquérito. Se não precisasse ler o artigo, o nome já diz, é de inquérito. O que foi argumentado aqui para impedir a designação de algum senador. E olhem, pasmem, eu ouvi aqui alguém argumentar que era para também impedir participar da CPI. Aí já é mais grave, é impedir algum colega senador do exercício do mandato. Está acontecendo outra CPMI, a das fake news, lá naquela comissão. Há vários parlamentares, membros da comissão, que são investigados, que estão objeto da investigação. Nem assim ninguém arguiu impedimento para participar. E para finalizar também, teve a fala da senadora Elisiane Gama, hoje relatora aqui dessa comissão. Ela disse, e ao mesmo tempo, presidente, fica muito claro o temor do governo federal. Pouco à frente ela fala, agora nós acabamos de ter essa decisão do TRF. Ou seja, tenta-se criar, por exemplo, suspeição e impedimento, que são instrumentos próprios do judiciário. Esta comissão, como o próprio nome já diz, é de inquérito, não é de julgamento. E por não ser de julgamento, a suspeição e o impedimento não podem ser levados em consideração, porque não constam no regramento do Legislativo brasileiro. Então, parabenizo Vossa Excelência e estou aqui para concordar com a fala de todos os outros parlamentares, que outrora falaram na CPI da Covid, eu refalo aqui nessa comissão da CPMI do 8 de janeiro. Obrigado, senhor presidente. O senador Renan nunca foi investigado, presidente. Questão de ordem. E defendendo exatamente os pontos que a sociedade precisa entender que está na Constituição e foi violado. E esse precedente é muito perigoso. Por isso que fico feliz de ouvir o senhor falando, porque passa para mim que eu não estou sozinho. Passa para mim que, de fato, outros senadores também entenderam a gravidade do fato. E vocês não chegaram a nem questionar o mérito, qual era o motivo pela qual, para depois então fazer uma defesa.
E vocês saíram em defesa da Constituição, exatamente a ela que a gente tem que defender sempre, né? Independente do que está do mérito. E sendo um mérito, muito claramente, hoje eu tive uma reunião com os advogados do Senado, claramente uma ação política, que o próprio ministro Flávio Dino já fazia no Maranhão, e agora como ministro da Justiça, ele está fazendo isso com a Polícia Federal. Os policiais federais, aqui eu repito, senador, eles diversas vezes na minha casa olhavam para mim e diziam: senador, me perdoe, nós estamos cumprindo a missão, sabemos da tua história, fomos seus alunos, não há o que se questionar da tua honra, da tua credibilidade. Mas eu disse para ele o seguinte: eu vim para cá, não vim forçado, obrigado, ninguém me obrigou a estar aqui, mas eu não imaginava que assassinar a reputação era tão frequente aqui dentro. E aí eu falo com o senhor, hoje como senador da República, a história do primeiro brasileiro, né, a ver o que nenhum brasileiro viu, se colocar também na defesa da democracia, da Constituição. E eu, ao ler a decisão dizendo que eu estava desrespeitando a Constituição, eu estava na defesa da Constituição, quando o ex-deputado federal Daniel Silveira me abordou aqui fora, pedindo para que eu pudesse ajudar nesse plano de gravar o ministro Alexandre de Moraes, para então invalidar as eleições. E claramente eu dizendo para o ministro: jamais fiz e farei algo nesse sentido. E disse para ele: ministro, preciso estar agora pessoalmente para te passar os detalhes, porque é grave. E eu não tinha nem noção de que em janeiro pudesse vir a acontecer o que aconteceu. E quando aconteceu no dia 8 de janeiro, eu cheguei em Brasília e comecei a investigar, e de pronto eu soube, pela minha experiência de anos, que os que estavam sendo presos nada tinha a ver, não prevaricaram. E quando eu tive acesso a esse documento que o ministro Alexandre de Moraes diz que é um documento sigiloso, e eu estou cometendo um crime por divulgar um documento sigiloso, esse estava sim sigiloso, mas caiu o sigilo dele, porque não tem mais nem esse símbolo de sigilo, porque ele foi adulterado pelo ministro G. Dias. Então esse deixou de ser o documento oficial, mas só foi mudado um detalhe de que o ministro G. Dias estava sendo comunicado. Para mim, é igual falar subir para cima. Quem trabalha na área sabe que a ABIN ela é obrigada a reportar o GSI. Então é uma coisa que não precisa dizer pleonasmo, né? Subir para cima. Não, a ABIN reporta o GSI. Então é um detalhe que para mim, mas para a sociedade não entendeu, por isso que foi feito através do Espírito ABIN a solicitação do terceiro relatório. E ter tornado público, olha o que diz a Constituição, mesmo se estivesse em sigilo. Olha o que diz a Constituição, que nem os senadores sabiam disso. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Ou seja, a Constituição fala que eu tenho o direito, me garante o direito. Está aqui, eu não cometi nenhum crime. E falar que por divulgar um documento sigiloso, ele sabendo que não é mais sigiloso, mas o problema é porque aqui nas instituições que a ABIN comunicou, está escrito STF e Tribunal Superior Eleitoral. É isso que ele chamou de fake news, de eu estar publicando notícias falsas vindo da ABIN, que depois, quando o G. Dias caiu, eu vinha falando antes, aí quando as pessoas viram de fato na televisão o G. Dias compactuando
Aí as pessoas começaram a levar a sério, porque até então eu entrei na esfera do: se você não pode derrubar o argumento, você derruba o argumentador. E começaram com a retórica de que eu sou doido, que eu sou, né? Uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra. Só que esquece de quem a gente, no setor que a gente trabalha, que o que eu fiz é usado desde a Segunda Guerra Mundial e que a Ucrânia está usando agora, que é a indução de informações. Você quer mandar uma mensagem para alguém, você cria uma narrativa para atrair imprensa. Dentro dessa narrativa tem uma mensagem que uma pessoa precisa receber. E quando eu fiz esse movimento, foi para dizer para todos esses ministros que eu já tive acesso ao relatório e já estava sabendo da verdade. E não citei o ministro Alexandre de Moraes nem o STF, porque eu achei que ele faria a sua proteção, passaria a relatoria para outro ministro, tomaria providência para dentro da legalidade, da moralidade, mas assim ele não fez. E quando eu estive lá no galpão, eu tive logo em seguida, quando o grupo foi preso, eu me remeti, claro que eu não vivenciei, mas através da história de livros e filmes, eu me remeti à época dos judeus, que estavam todos ali numa situação desumana mesmo. Pessoas vomitando, pessoas doentes, mulheres que não tinham absorventes, tinham que lavar a que a outra usou, para usar de novo, para usar para outra mulher. E quando você vê isso tudo como ser humano e falar: bom, eu acredito que pessoas que aqui botaram aqui devem estar trabalhando para resolver essa situação, mas não estava. E isso me indignou muito. E eu já tendo ciência disso daqui, vocês não imaginam o que é dormir sabendo da verdade e vendo as pessoas perdendo seus direitos de defesa, né? Não existindo direitos humanos. E aí, quando eu tornei isso público, veio a retaliação para que o Marcos Duval agora está sendo investigado criminalmente. Nunca cometi um crime na minha vida, nem multa. Então, eu agradeço muito, senador, pela fala, porque nós precisamos tornar isso, ecoar isso para todos os senadores, porque eu fui em vários setores, inclusive internacionais, para perguntar como poderia frear um ministro que, com a desculpa de defender a Constituição, não cumpre a Constituição. E como eu falei que e ele até colocou na decisão, dizendo que eu estava com uma fala agressiva, gerando agressividade nas redes sociais, quando eu citei que quem não cumpre o traidor da Constituição é um traidor da pátria. E ele colocou na decisão como se eu estivesse fomentando o ódio nas redes. E tirou as minhas redes sociais do ar. Hoje eu estou tendo só a oportunidade, desde quinta-feira, só hoje eu estou tendo a oportunidade de falar. E, incrivelmente, eu vou mandar para todos os senadores, na decisão dele, ele cita falas minhas aí onde o senhor está, que a Constituição nos garante aí falar o livre, né, pensamento, falas, decisões. Ele colocou dentro da decisão, me colocando como se tivesse cometido um crime, quando eu estava aí falando. A esse ponto ele chegou. Então, eu faço questão de tornar tudo público, que pode ser público, e eu esperei a CPMI iniciar para tornar público um documento que ele deixou de ser sigiloso, esse não é mais sigiloso, para dizer a verdade para a sociedade, porque eu não estava conseguindo dormir sabendo da verdade e das injustiças que estavam acontecendo. Não dá mais para a gente ficar calado. Até onde eu pude ir sozinho, eu fui. Quase perdi meu 3º casamento. A minha filha chorando pediu: pai, sai disso. Porque eu estava ela tem 17 anos, eu estava em sala de aula e as pessoas me dizendo que você estava sendo preso. Imagina ela dentro da escola e a professora tirou ela para conversar do que estava acontecendo com o pai dela. Eu imagino que a Excelência deve ter passado situações semelhantes,
porque é o nosso herói brasileiro, o primeiro astronauta do Brasil, isso vai ficar para a eternidade. De repente o senhor, a toda a sua história, a sua carreira, por questões políticas, tentarem destruir com narrativas falsas, tendenciosas, escondendo provas e ainda não obedecendo o que a Procuradoria-Geral da União, a PGR, Procuradoria-Geral da República, decidiu em deferimento. Mesmo com a posição da PGR, ele seguiu. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes é a pessoa, é um ditador jurídico que o Brasil está refém. Em todos os setores, senador, que eu passo, todos temem, porque eu ouvi de um delegado da Polícia Federal falando o seguinte: senador, porque se fosse seguindo a lei, a gente sabe que se passar o sinal vermelho a gente vai ser multado. Mas o problema não é o que você fala, mas quem está falando. Então, se eu parar no sinal vermelho, ele pode querer me multar. Se eu passar pelo sinal verde, ele pode querer me multar. E assim ele está fazendo. Então, as pessoas não estão tendo nem a segurança que o que está escrito na Constituição e no Código Penal. E essa interferência, eu comecei até a pensar, mas eu escutava muito que o ex-presidente da República, que estava esticando as cordas com os outros poderes. O presidente nem mais está aqui há meses, e essa corda continuou sendo esticada, e quinta-feira ela arrebentou. Então, quem de fato estava trazendo essa instabilidade entre os três poderes? É notório que é o ministro Alexandre de Moraes. Então, para encerrar, eu reforço aqui o agradecimento e que nós possamos estar ombreados, todos os senadores, porque hoje invadiram essa casa, mas entraram no meu quarto, simbolicamente falando. Amanhã pode ser no teu quarto, pode ser no quarto da oposição, que fizeram postagens debochadas. Hoje a SWAT está invadindo a casa do senador Duval, fazendo deboches. Exatamente essa oposição que sofreu situações semelhantes. Como é que você pode desejar a outra pessoa o que você não quer para você, né? Eu acho que o Brasil precisa, a sociedade na rua me cumprimentando, dizendo: estou com você, mesmo com a tentativa de assassinar sua reputação, de dar a noção de que você é um criminoso. Mas a gente viu que não saiu um centavo naquelas sacolas, que não tinha nada ilícito e ilegal, tudo na legalidade. Saíram procurando pendrives. Os pendrives que eles levaram são pendrives da época que eu dava aula na SWAT, vai ver só isso. Então a gente precisa de fato estarmos juntos, seja situação ou oposição. Obrigado. Presidente, se me permite, um comentário final. Mais nada, tipo assim, não desmerecendo, não mudando o tom, mas sem pensar no caso concreto, o que eu vejo realmente é que, do ponto de vista de democracia, nós temos que tomar muito cuidado com o momento atual, sem dúvida nenhuma, porque muito se fala sobre democracia, mas nós precisamos tomar conta do equilíbrio frágil da nossa democracia, né? E aqui em cima, o nosso patrono aqui, eu tenho certeza que, da onde estiver, está assistindo com muito cuidado, lembrando das frases dele também, daquela época. Nós já passamos por muitas dificuldades no nosso país e, com certeza, nós vamos superar essa também. E a maneira de superar isso é acreditar no futuro, acreditar que a verdade sempre prevalece. Ela pode ser a favor ou contra cada um de nós, mas ela sempre prevalece. Acreditar que o povo brasileiro merece o tratamento, né, o tratamento devido, com o devido respeito. Todos nós estamos aqui para defender a população brasileira e cada um, eleito ou indicado, tem essa obrigação, né, com cada um dos brasileiros, de cumprir o seu papel dentro da sua função e fazer o melhor possível, né, para que tudo isso, no final das contas, resulte um melhor Brasil para as futuras gerações. Então, obrigado por me permitir aqui fazer esse à parte também.
mas sem dúvida nenhuma, né, no final, a verdade e o bem sempre prevalecem. Obrigado.